Países que investiram em educação conseguiram, em menos de 2 décadas, mão de obra qualificada para tocar projetos de grande complexidade, além de reconhecerem que injetar dinheiro na educação é ter mais qualidade de vida no futuro. O negócio das empresas é potencializado com novos talentos, capacidades e competências diferenciados. Logo, todo aprendizado encontra uma aplicação positiva que, incorporada ao trabalho, melhora o desempenho e as ações a serem desenvolvidas e executadas. A diretoria do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de São Paulo, atenta às rápidas mudanças de mercado e à importância da atualização e melhorias que favoreçam os funcionários, o negócio e a participação da empresa no cenário econômico, implantou os cursos de Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Organizacional através da Becam. Nesses cursos gratuitos e online, professores, consultores e especialistas tratam de diversos temas de interesse à sua formação e especialização no mercado. Tudo mais é com você. Acesse www.abecam.org.br e aceite o desafio de ter uma carreira de sucesso. Sou Silvina Ribeiro, psicóloga, doutora em comunicação e marketing, com especialização na área de recursos humanos e atendimento ao cliente. Tenho forte atuação nas áreas de atendimento ao cliente, principalmente em contact center e treinamentos. Hoje eu venho apresentar a vocês o curso de assédio moral, um assunto muito delicado e extremamente importante nos dias atuais. Na verdade, ele está sendo muito discutido nas redes sociais. Mas antes de a gente iniciar esse curso, eu quero agradecer à Becam, a Sociedade Brasileira das Empresas de Conservação Ambiental, ao SEAC, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo, e ao professor Dr. Basile, coordenador deste programa, por nos permitir dar esta oportunidade de encaminhar os cursos online para todos vocês. Então, vamos lá? Nós sabemos que o assédio moral, ele pode corroer uma organização, mas não é só isso, né? Quando a gente fala de assédio, a gente acha que é só no trabalho, mas não é só no trabalho. A gente tem visto vários exemplos, inclusive nas redes sociais, a gente vê muito, porque o seu cabelo, a sua roupa. Então, é importante que a gente se cuide, não só dentro das empresas, né? Mas também na roda de amigos, nas festas, nas confraternizações, restaurantes, cinemas, teatros e tudo mais. Ele, na verdade, é um processo realizado ao longo do tempo, né? A gente fala no espaço do trabalho, porque a grande maioria do assédio, ela começa no espaço do trabalho, mas as consequências para a saúde do trabalhador, elas vão bem além dessa jornada de trabalho. Por quê? Porque elas vão para o seu lar, para quando você sai da empresa, você vem humilhado, você vem triste e depressivo. É um processo que envolve o assediador, os atos de assediar e a vítima. Existe uma intenção realmente em prejudicar através desses ataques repetitivos. E isso influi na saúde, sim, e com certeza na produtividade do seu trabalho. O que é o assédio moral? Muitos não sabem. De repente, uma simples brincadeira e a gente não leva em consideração. Por exemplo, assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes, constrangedoras no ambiente de trabalho. É uma conduta que traz principalmente muitos danos à dignidade, à integridade do indivíduo, colocando sempre a saúde em risco. E, lógico, prejudica o ambiente de trabalho. E isso, volto a repetir, você leva para sua casa, para sua família. Porque quando você não está bem no trabalho, é uma coisa evidente, é você sair triste de lá e entrar triste na sua casa. Mas o que
configura assédio moral no ambiente de trabalho? São comportamentos que expõem o trabalhador a situações humilhantes, constrangedoras e de forma repetitiva, ofendendo sua honra, sua imagem, sua vida privada, de repente porque o seu cabelo não está da forma como eles acham que eles gostariam, né? Não é nem achar, mas é o que eles gostariam que fosse, a sua vida privada, com quem você é casado, onde você mora. Outra situação é aquela em que o assédio é praticado pelo seu superior, que é o que acontece na grande maioria. Ou por colegas também, causando humilhação e deixando constrangimento, que é uma coisa horrível para todos nós. Mas quais são essas fases da humilhação no trabalho? Como que a gente pode perceber que a gente está sendo humilhado no trabalho? Primeiro, ser ignorado, que pode acontecer, né? Você tem um superior que fala com todo mundo, mas ignora a tua presença. Gritar, ameaçar, intimidar, ameaçar injustamente de demissão. Quantas vezes já ouvimos isso até de colegas, né, do superior falar, ou você vai fazer, ou eu vou te demitir mesmo. Isso não pode ser feito. Sobrecarregar de trabalho e dificultar as condições da sua execução. Não fornecer materiais e ferramentas adequadas ao trabalho. É a mesma coisa, eu te dou um projeto, mas eu não te dou as ferramentas adequadas para você trabalhar. Ridicularizar o trabalhador na frente dos demais. Isso geralmente acontece festinhas de final de ano, de aniversário, reuniões pós-trabalho. A forma de ridicularizar atinge a saúde também, né? A desqualificação do trabalho realizado, né? Que é, na verdade, se você recebe um trabalho que não está de acordo com a empresa, você simplesmente pode falar e explicar o porquê e como deveria ser feito, mas não desqualificar. Isso é assédio. Aumentar cada vez mais as metas e objetivos da produção ou do resultado. Você já está no seu limite, mas aí você aumenta mais e mais. E eu coloquei aqui, inclusive, 2 figurinhas que elas explicam muito bem. Então, eu te dou uma meta, né? E um objetivo. Só que assim, eu não paro de aumentar essa meta nem seu objetivo, é evidente. Então, você não consegue entregar. E um outro é você colocar na tela lá, para todo mundo ver, incompetentes do mês. Isso é assédio. A vigilância constante e desproporcional sobre o trabalho que está sendo realizado. O controle de idas ao banheiro. Eu venho de uma área em que isso de controle de idas ao banheiro é muito grande, que é a área de telemarketing, né? Que é uma área onde os supervisores simplesmente ficam medindo o tempo em que a pessoa vai no banheiro. Isso é assédio, isso não pode acontecer. Isso faz parte de um rigor excessivo ao trabalhador. A exclusão da lista de e-mails. Então, eu passo e-mail para toda a equipe, menos para você. Não permitir que você cresça. Então, você vê todos os seus colegas crescendo, passando para cargos maiores, e você não tem a sua progressão profissional. A exclusão de benefícios. Todos ganham vale-refeição, mas você não ganha. O rebaixamento salarial ou funcional. Isso é assédio moral. Vocês viram que a gente tem uma série de itens que estão dentro do assédio moral. E às vezes a gente nem percebe, porque o dia a dia é tão corrido que você não se atenta a isso. Inclusive, as brincadeiras feitas pelos chefes e colegas. Gente, brincadeira tem limite, né?
As brincadeiras são muito ruins, e isso pode magoar, pode deprimir, pode afetar a saúde, volto a falar. Convencer o trabalhador a pedir demissão. Quantas empresas não fazem isso para não ter os gastos excessivos? Não pode também, tá? É lógico que em um grupo é normal, né, que os conflitos se manifestem. Isso faz parte, né? Mas uma das principais ferramentas contra a discriminação é a informação, tá? Então, assim, como que eu vou me livrar de tudo isso? Eu tenho que me informar. Pessoas não bem informadas, elas são grandes aliadas nesse combate, né? Elas podem se tornar grandes aliadas. Além disso, essas empresas mais conscientes, elas melhoram sua tomada de decisão, seja de contratação, seja de desenvolvimento de talentos. As próprias empresas hoje se preparam para isso. Elas buscam essas informações para não causar assédio. Mas vocês também têm que ter essas informações. Vocês têm que conhecer, porque o terror psicológico provoca na vítima danos emocionais e doenças. É lógico, né? Você fica mal, você se sente humilhado, constrangido perante os seus colegas. E é lógico que o seu trabalho não evolui. Mas como o assédio moral acontece nas relações de trabalho? Né? Então vamos lá. Em um primeiro momento, as pessoas envolvidas, elas não se mostram ofendidas. E levam na brincadeira. Ah, é uma brincadeira, deixa para lá e tudo mais. Só que assim, em seguida, esses ataques, eles vão se multiplicando e a vítima é seguidamente acuada, posta em situação de inferioridade. Ela é submetida a manobras hostis durante um período maior, lógico, né? Então, às vezes a gente não está percebendo essas brincadeiras. E mesmo com seus colegas. Às vezes a gente está vendo que ele está sendo humilhado, mas a gente acha que é uma brincadeira. E não pode ser. Portanto, o mais importante é a informação. Bem, o assédio moral, ele acontece através de dois fenômenos, que é o abuso de poder. Na verdade, a gente tem muito chefe que abusa do poder que ele tem, e a manipulação dos fatos e das informações. Isso é muito ruim. Quando você fala de manipulação, é tratar você como um bobo. Eu volto a dizer para vocês, é super importante nós termos todas essas informações para que a gente não passe por isso. Quais são os cuidados da vítima do assédio moral? Vocês viram que eu coloco figuras aqui na tela que mostram bem como sempre aquele que foi assediado, como ele se sente. Receber propostas constrangedoras que violem a sua liberdade sexual. Isso não é só assédio moral, como também assédio sexual, tá? E assédio sexual é receber uma proposta constrangedora, já é um assédio sexual. Ser vítima de chantagem em troca de benefícios ou para evitar prejuízos é um assédio moral. Passar por intimidação e humilhação também é assédio. No ambiente de trabalho, o assédio sexual ou moral, ele se dá de maneira sutil ou pode ser explícita. Mas é lógico que no sexual, ele é bem mais sutil logo no início, não é verdade? Quantas vezes a gente vê mulheres sendo assediadas no ambiente de trabalho? Mas quais são esses cuidados que a vítima tem que ter? Primeiro, a gente fala que contato sexual não precisa de contato físico, é uma coisa evidente, né? É lógico
que o simples convite para sair, sabendo que é uma pessoa casada, ou que tem um noivo, um namorado, ou falar coisas sem nexo, né, sexualmente, mesmo não tendo contato físico, ele é, sim, você passa a ser uma vítima de assédio sexual. Mas o que a gente tem que fazer quando a gente tem assédio moral, assédio sexual? O que eu faço? Eu não percebi e agora já está me prejudicando. Então é assim, primeira coisa é resistir. Como? Anote todos os detalhes dessas humilhações. Dia, mês, ano, hora, setor, qual foi o nome do agressor, os colegas que testemunharam, o conteúdo da conversa. O que você achar necessário, anote. Deixe tudo anotado. Dar visibilidade ao segundo ponto. Procure a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que também já sofrem humilhações do agressor. Organizar. O apoio é fundamental, tanto dentro e fora da empresa. Lembrando, nós estamos falando de empresa, mas isso pode acontecer em qualquer local, até numa instituição, uma universidade, ok? Evitar conversa com o agressor sem testemunhas. Ir sempre com um colega de trabalho ou um representante sindical. Nossa, mas precisa tudo isso? Precisa. Porque senão isso tudo vai cair e você não vai conseguir provar que você está tendo humilhação, tá? Exigir por escrito explicações do ato agressor e permanecer com cópia da carta enviada ao departamento pessoal, a recursos humanos e da eventual resposta do agressor. Se possível, mande uma carta registrada ou sempre para você ter uma cópia ou guardando o recibo quando for pelo correio, ok? Eu sei que é desconfortável, pedir para um colega ir com você, mas isso é quando chega no nível que você vê que você não tem mais saída, né? Então você precisa resolver. E você só resolve você tendo essas informações, você fazendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Se unam, conversem e peçam ajuda, principalmente aos recursos humanos ou ao sindicato de vocês. Quais são as diferenças, né, de assédio sexual e assédio moral? O assédio sexual é uma abordagem indesejada, né? E sempre tem a intenção sexual, ou aquela insistência inoportuna, né, de alguém, geralmente, não necessariamente, mas geralmente, que está em uma posição privilegiada e que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subalternos. Tá? Isso acontece muito nas empresas. A gente acha que não, mas acontece. O que está havendo agora é que, na verdade, as pessoas estão se manifestando de uma forma muito mais elevada. Elas estão colocando em redes sociais isso, né? Então, o povo está discutindo muito essas informações, e isso é importante. Hoje, os tribunais estão lotados de processos sobre isso, né? As pessoas não podem aceitar. Voltando, quando a gente está falando agora de assédio moral é uma conduta abusiva, né? E ela é intencional mesmo, né? Por quê? Porque ela passa a ser frequente. Ela tira a tua dignidade, a sua integridade física e ameaça seu emprego, degradando o clima de trabalho. É lógico, às vezes isso nem vem de um superior, mas pode vir de um colega. Uma equipe onde você acabou de entrar e as pessoas não estão te aceitando. E simplesmente começam a ameaçar seu emprego. Então, a gente precisa o quê? Se resguardar,
com todas as informações e saber até onde as pessoas podem ir, até onde não se trata de um assédio moral e nem de um assédio sexual. O que acontece com esse assédio, né? Ele pode ser fatal, por quê? Porque ele vai fabricar, na verdade, dentro da empresa, uma fábrica de infelizes. E quando você não está feliz, você não trabalha da forma correta. É a mesma coisa quando você está em casa e você não está bem, né? Você se torna o quê? Um infeliz. Então, você leva isso para o trabalho, e do trabalho você leva para casa. Mas o pior é você fazer parte de uma fábrica de infelizes dentro da empresa que você trabalha e que você necessita. Isso acaba com a sua saúde e com a sua dignidade. Ele afeta a saúde do profissional? Afeta e muito. Ele traz consequências para a saúde do trabalhador em todos os níveis da vida. Ele pode ser pessoal, pode ser social, econômico, cultural. Como vocês viram na figura, um homem tentando se suicidar. Ai, nossa, será que chega a esse ponto? Chega. Infelizmente chega. Por quê? Porque o assédio contínuo faz com que a tua saúde, a tua depressão aumente. A gestão, principalmente, tem que buscar conhecimento dos casos e prevenir antes de punir. Conhecimento, palestras educacionais. Hoje eu faço muitas palestras dentro de empresas falando sobre assédio. O intuito não é julgar as pessoas ou as empresas, de maneira nenhuma, mas é sim para a gente obter uma reflexão por parte dos trabalhadores e gestores, né? Porque a gente precisa ter respeito à ética, com as palavras, com os gestos, com os nossos atos. Para quê? Para a gente atingir mudanças nas relações existentes no ambiente de trabalho. As empresas atualmente estão se informando mais, estão educando seus colaboradores, né? Eu acho muito importante a gente passar todas essas informações e dividir sempre com os colegas, né? Olha, eu li a matéria, eu conversei, vamos conversar, vamos fazer uma reunião, vamos bater um papo sobre isso. É importante. Essa reflexão faz parte, não só dos trabalhadores e dos gestores, como eu falei, mas faz parte do dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nas reuniões, nos colegas, no barzinho, em qualquer lugar. Quais são essas alterações, principalmente quando a gente fala de saúde, né? Então, são alterações de sono, a pessoa passa a não conseguir mais dormir, os distúrbios alimentares, ou ela passa a comer demais, ou ela passa a não comer absolutamente nada. A diminuição da libido, o aumento da pressão arterial, o desânimo, a insegurança e outros problemas que podem acarretar até quadros de pânico e de depressão. Eu conheço pessoas com quadros de pânico por conta disso, tem medo de chegar no trabalho, por incrível que pareça, mas precisam chegar, precisam entrar e precisam trabalhar para o sustento da família. É muito importante isso. E é claro que às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, mas chegar ao ponto de tirar meu sono, de aumentar minha pressão arterial, e quando chega nesse ponto, já é o ponto máximo. É o ponto em que a pessoa já não consegue mais trazer as coisas boas para dentro de si. E aí sim, acarretar todos esses problemas que eu falei, como quadro de pânico, depressão, desânimo, insegurança. Enfim, né, a gente não se morre diretamente das agressões, mas se perde parte de um pouquinho de cada dia de nós mesmos, né?
E aí a gente volta para casa e a cada noite extremamente exausto, humilhado, deprimido, e é difícil a gente se recuperar. Na grande maioria, precisa de uma ajuda psiquiátrica, precisa de medicamentos, porque é um momento em que você se sente extremamente humilhado e desanimado. E como enfrentar tudo isso? Né? Isso é uma doença, é a depressão. Isso é doença. E o que eu faço quando eu sou assediado? Bom, primeiro, dizer não ao assediador com muita clareza. Falar com os colegas de trabalho. Tá, então, meu colega aqui de trabalho, você viu o que o meu chefe disse para mim? Né? Reúna provas. E aí, conte para o seu chefe ou para o seu superior acima do seu chefe o que está acontecendo. Em último caso, denuncie ao sindicato da sua categoria. Porque, às vezes, as próprias organizações, elas manipulam muito. E você não consegue dizer não. Ou você diz não com muita clareza, mas a pessoa não quer entender. Essa que é a verdade. Então, denuncie diretamente ao sindicato. É o melhor formato. Mas também tem o meu colega que está sendo assediado. O que eu faço? Eu estou vendo. Não é comigo. Ah, não vou me envolver. Essa é a melhor forma? Não, não é a melhor forma. Seja solidário, dê apoio. Se o assédio estiver partindo de um grupo de pessoas, não participe dessas agressões, até por uma questão de solidariedade. O que acontece no futuro também você pode acabar sendo uma das vítimas, e se os trabalhadores se unirem, o agressor perde força. Entenderam? Às vezes, vocês estão numa reuniãozinha, num bate-papo, e um grupo de pessoas começa com assédio para um dos seus colegas. Você, claro, não vai participar, como eu falei, por uma questão até de solidariedade, porque é meu amigo, né? Mas vocês precisam ter atenção em relação a isso, né? Saber, como eu já conversei, como eu já falei ali atrás, que vocês precisam o quê? Ir atrás de RH, chefe do chefe, sindicato. Por quê? Porque se os trabalhadores se unem, o agressor perde a força. E isso não acontece mais. O assédio não ocorre só dentro da empresa, né? É lógico que ele ocorre em vários locais, né? Então, ele pode até ocorrer longe da empresa, fora do expediente de trabalho, como acontece no caso de cobrança abusiva de metas feita por e-mails particulares. Ou então, WhatsApp, SMS, telefone, à noite, aos finais de semana. Eu já tive trabalhos que eu trabalhava de segunda a segunda. Por quê? Porque de sábado e domingo eu era obrigada a ficar com o meu telefone ligado, né? Para que as pessoas pudessem me questionar, me perguntar qualquer coisa que eles não sabiam. Isso é assédio, gente. Eu tenho o direito de estar com a minha família também, não é isso? Então, vocês vejam que eu coloco aqui, não é não. Então, vamos falar não. Previnam-se, se informem. Uma coisa que é bastante importante, converse. Primeira coisa, é lógico, eu não vou passar por um assédio e, já vou falar com não sei quem, já vou falar com outro, já vou falar com o chefe. Não. Converse inicialmente com o agressor, para falar como você se sente. Olha, você falou isso para mim, eu não gostei, porque de repente vai haver um diálogo. De repente, esse agressor não fez nem por mal, ele falou algo que ele não deveria ter falado, mas se você falar já um não e esclarecer com ele, vai terminar ali, ok?
Procure solidariedade, né? Que é a união dos colegas, porque as estratégias coletivas, elas enfrentam o problema. É muito mais fácil. Outra coisa que é super importante é procurar esse suporte emocional, com amigos, família, colegas, psicólogos, né? Porque às vezes a gente precisa conversar, olha, aconteceu isso hoje na empresa, você acha mesmo que isso é um problema mais sério, não é? Né? Outra coisa, evite conversar a sós com o agressor. Sempre tenha um colega. Quando eu falo um representante sindical para servir como testemunha, é porque já está no último estágio. Mas sempre vá conversar com o agressor, com um colega, ok? Relate sempre essas agressões na ouvidoria da sua empresa ou na área de recursos humanos e solicite uma mediação para solucionar o problema. Busque apoio jurídico com profissionais devidamente habilitados. Se você não conseguiu resolver inicialmente conversando com o agressor, com a ajuda dos seus colegas, se nada disso funcionou, você aí tem que buscar um apoio jurídico mesmo. O que você não pode é ficar calado, porque isso é o que leva tudo aos tribunais, mas aí quando já chega no tribunal, já está numa fase extremamente elevada, você já está totalmente desgastado e a sua saúde completamente para baixo. Você não tem mais ânimo. A desigualdade no mundo do trabalho, a gente sabe que tem. Em pleno século XXI, a gente sabe que existe racismo, discriminação racial ainda estão presentes na sociedade e nas relações de trabalho. É uma pena, né? Mas a gente ainda tem muita discriminação, né? Eu li uma matéria há pouco tempo em que dizia que o maior número de empregados sempre é branco. E não pode, isso precisa acabar. É uma pesquisa que foi feita por amostra de domicílios pelo IBGE. Isso foi feito em 2019 e fala também sobre um levantamento sobre a taxa de desemprego. E aponta que o maior índice de desemprego ainda é mais elevado entre pretos e pardos do que entre brancos. Precisa acabar isso. A cor da pele não mostra quem você é. Somos todos iguais. A questão da discriminação, inclusive a racial, ela é tema de processos judiciais. Hoje, as pessoas, justamente pelas redes sociais, estão tão bem informadas, né, que qualquer coisa elas colocam lá na internet e elas correm atrás já. Acho que é por isso que a gente nunca ouviu tantas ações sendo tomadas, às vezes por uma coisa tão pequena, mas é essa pequena que ela vai se tornando imensa, né? E quando essa prática ela se dá nos ambientes de trabalho, a Justiça do Trabalho ela atua, ela aplica a lei. E quando comprova que realmente houve o racismo, existem multas e sanções para o empregador, que admite esse tipo de conduta e define as indenizações. No fim, todo mundo perde quando o racismo entra em campo. Hoje a gente vê até artistas, né, que foram injustamente com esse tipo de conduta, de falar que o seu cabelo está enorme, que o seu cabelo é crespo e tudo mais. Isso hoje já tem multas e sanções, coisas que não havia. Mas por quê? Porque as pessoas estão se unindo, porque as pessoas estão falando. Mas qual a diferença entre racismo e injúria racial, né? O racismo é uma conduta discriminatória e ela é dirigida a um grupo, considerado mais grave até pelo legislativo, né? E ele é inafiançável, o racismo, ok?
Já a injúria racial ofende a honra de alguém, como utilização de elementos referente à cor, etnia, religião, origem. A gente não pode falar sobre religião, sobre a cor, sobre a origem. Somos todos seres humanos, pretos, brancos, pardos, católicos ou não, ateus, não importa, somos seres humanos. O racismo, como eu falei, ainda estão presentes na sociedade, né? Então, existe uma convenção, que é a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que ela define a discriminação como toda distinção, exclusão, preferência fundada na raça, cor, sexo, religião e até opinião política, né? Que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, ou ainda qualquer outra distinção que tenha o efeito de destruir ou alterar a igualdade de oportunidades, né? Então, a gente precisa estar muito atento. Por que eu estou falando isso, né? Porque a gente sabe que esse assédio também vem muito da discriminação racial no ambiente de trabalho. Então, é importante que hoje tenhamos esse cuidado, cuidado com as brincadeiras. Às vezes, as próprias pessoas lendo, se informando, falam: nossa, eu já fiz isso, não deveria ter feito. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A discriminação racial é tão comum que ela chega a ser invisível para quem não é vítima. Por quê? Porque todo mundo está acostumado a fazer discriminação. Mas será que está mesmo? Não, não está. As pessoas bem informadas, tá? Elas sabem muito bem quando é discriminação racial. As condutas racistas, elas são definidas como sentimento de superioridade cultural, moral de determinada raça, são manifestações da crença na existência das raças humanas distintas e superiores umas às outras. Ninguém é superior a ninguém. As empresas hoje, elas têm buscado, sim, mais informações, elas estão aplicando métodos e estratégias para esse combate, principalmente à discriminação, ao assédio moral, sexual e ao racismo. E ela proíbe condutas discriminatórias, assédios e formas de opressão exercidas sobre os empregados. Mas ainda existem aqueles empregadores indiferentes, né? Que ainda não estão vendo essa nova mentalidade e demonstram preconceito em relação ao trabalhador negro, né? Ou ao trabalhador pardo. Então, a gente precisa, novamente, ter informação. Por que eu bato tanto nessa tecla informação, informação, informação? Porque é a única forma que a gente tem de combater tudo isso. No ambiente de trabalho, também é lógico que existe discriminação com pessoas com deficiência física e mental. Por exemplo, é mulher, ela não sabe. Idade. Idade é uma coisa que hoje é bastante pesada, principalmente com relação a trabalhadores. As pessoas que perdem emprego e depois elas querem voltar ao emprego, passou de 40 anos, infelizmente, é um empecilho, né? Eles colocam isso, o RH coloca, né? Outra coisa, é mulher, tem filho pequeno, pode ficar grávida, né? Então, a gente tem aí uma discriminação. Mulher, idade, da cultura, do conhecimento, das minorias. Eu moro numa comunidade, da raça, eu sou negra, do local onde eu nasci, do local onde vive, da aparência física,
eu tenho HIV. Tudo é culminando no assédio moral no trabalho. Vocês concordam com isso? Aparência física, hoje tem se falado muito disso, né? Eu acho que já diminuiu bastante. Eu acho que ainda o que ainda pesa, de repente, são as pessoas acima de 40 anos que buscam trabalho, né? E das minorias mesmo, né? A gente ainda tem muita discriminação de raça, do local onde vive, da aparência física, né? Então, a discriminação no trabalho, ela é uma violação dos direitos humanos, e ela acarreta um desperdício de talentos humanos com efeitos prejudiciais sobre a produtividade e o crescimento econômico. Isso atinge os empregados, o empregador e a empresa. É uma coisa evidente. A discriminação, ela gera, na verdade, desigualdades socioeconômicas, e elas minam a coesão social e a solidariedade, e diminui o ritmo da redução da pobreza. Então, vamos pensar antes de cometer um assédio moral. Vamos pensar antes de fazer uma discriminação, seja ela por raça, por local onde vive, por aparência física, por doenças. Tudo isso culmina um assédio moral. A gente sabe que discriminar uma pessoa é perceber diferenças, distinguir, é separar aquelas pessoas e avaliar negativamente, colocando à parte por um critério perverso, às vezes até sem sentido, de uma forma injusta, desigual. E geralmente é cor de pele, nível social, religião, sexualidade. Eu sou gay, eu sou hétero, eu sou homossexual. E intencionalmente excluir aquele diferente. Nenhuma dessas pessoas precisa passar por isso. Ninguém precisa. E como a gente vai prevenir? A gente já falou isso lá atrás, eu volto a repetir. A empresa é um ambiente onde se encontram pessoas de religiões, visões políticas, orientação sexual, raça, religião, bem diferentes. E que talvez não tenham nada em comum. A única coisa em comum é que elas trabalham juntas. Então, esse cenário pode ser palco de conflitos, e a discriminação é um deles. Uma das principais ferramentas que eu já falei para vocês contra assédio moral, sexual, discriminação racial é a informação. Pessoas não negras bem informadas podem se tornar grandes aliadas no combate ao racismo. É lógico, é evidente. Além disso, empresas mais conscientes melhoram sua tomada de decisão, seja de contratação ou de desenvolvimento de talentos. Hoje eu estou vendo, apesar de a gente estar falando tanto de assédio e de discriminação, mas hoje eu estou vendo uma grande mudança nas empresas, né? Elas colocam cartazes, elas fazem reuniões, elas conversam muito mais, passam mais informação, e isso faz parte de um ambiente muito melhor, muito mais claro, muito mais gostoso, né? Onde você coloca uma fábrica de felizes e não de infelizes. Aquela fábrica em que você quer de manhã ir trabalhar, né? Qual é a conclusão disso tudo, né? Que a dignidade da pessoa humana é um objeto especial. É muito especial, gente. Acima de tudo, ter um empregador obrigação de respeitar a personalidade moral do empregado na sua dignidade absoluta de pessoa humana. Então, vamos olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás. Vamos ver quem é o nosso colega. Vamos tentar entender o que ele está sentindo e vamos ter dignidade e vamos passar as informações. É o ponto mais importante. Muito obrigada.